O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pela morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai à luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessas bondades fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, Pai, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado Pai, estamos aqui todos reunidos em Teu nome. E pedimos por todos que aqui estão presentes, seus familiares, seus amigos. Mas também, Pai, gostaríamos de Te saudar. Saudamos a Sua presença, manifestada em seus três aspectos: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós saudamos a todas as forças de Umbanda. Nós saudamos a todos os orixás de Umbanda e pedimos a sua força. Nós saudamos e pedimos a força à Fraternidade Branca Universal, a Miguel Arcanjo e a Melquisedeque. Nós saudamos força à Corrente Franciscana e ao Caboclo Tupinambá. Nós saudamos
e pedimos a força a todos os guias de luz responsáveis por este trabalho e nos colocamos à sua disposição. Mas também, Pai, gostaríamos de pedir pela paz no mundo, pela paz entre povos e nações, entre governantes e governados. Que a luz da sua sabedoria possa iluminar o intelecto dos líderes mundiais, de forma que eles possam buscar o caminho da paz para toda essa humanidade, para que toda essa humanidade que habita o planeta possa evoluir tranquilamente, sem sofrimento, sem dor. Pedimos, Pai, por todos os seus filhos que habitam este planeta, em especial por aqueles que passam por privações, que passam por necessidades, que o seu amor possa acalentá-los. Pedimos, Pai, por todas as crianças deste planeta. Mas pedimos, Pai, não só pelas crianças na idade física, mas sim, todos nós, seus filhos, que somos recém-nascidos para as verdades espirituais, que a sua misericórdia possa hoje e sempre nos dar oportunidades para que possamos vislumbrar o caminho reto a ser seguido para o seu encontro e assim possamos caminhar na nossa evolução. E pedimos, Pai, em especial por todas as crianças que sofrem neste planeta, aquelas que são maltratadas, abusadas, aquelas que sofrem dores físicas, dores morais, todas aquelas que não têm uma família para amarem e serem amadas, todas aquelas que estão largadas ao relento, todas aquelas que não têm um prato de comida para comer e que não têm um teto para se abrigar. Que o seu amor possa, de alguma forma, ajudá-los nas suas vidas e que possa amenizar o seu sofrimento. Pedimos, Pai, pelas crianças da creche Santa Clara e por todos que ajudam os programas sociais e a creche Santa Clara. E pedimos também, Pai, por todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, e também por aqueles cujos nomes foram colocados na caixa de solicitações. Que assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, reencarnação, Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. Perguntaram-lhe os discípulos, dizendo: por que então dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Respondendo, Jesus disse: sem dúvida, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e não o conheceram. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. O sentido desse esclarecimento, dado pela individualidade, Jesus, ao intelecto e às emoções da personalidade, Pedro, Tiago e João, é o exemplo do que ocorre com todos os que se aproximam das realidades espirituais. Muita coisa existe que o intelecto, mesmo que iluminado, e as emoções recusam aceitar. Nesse mesmo trecho, temos a comprovação disso. Há quantos séculos obstina-se a humanidade em não aceitar a lição dada
só porque vivendo presa à personalidade, seus intelectos não percebem a realidade profunda. E, no entanto, centenas de intelectuais privilegiados leram o trecho e o comentaram, mas sempre baseados nos raciocínios horizontais da personagem humana limitada. Por isso é tão difícil convencer aqueles que, encarcerados na personalidade, cujo eu unicamente conhecem, não conseguem perceber nada além do que os sentidos lhes fornecem e recusam a luz do Cristo. Quando, todavia, se dá o contato com o Cristo, esse mostra ao intelecto o fato, e o intelecto imediatamente vê, percebe e entende as coisas, sem necessidade de fazê-las passar pelo crivo do raciocínio e pelo filtro das emoções. A visão é global, inteiriça e total. Nessa elucidação de Jesus, as palavras foram poucas, mas o alcance do intelecto, que acabava de ter tido contato, foi completo. Entenderam que lhes falava de João Batista. Entenderam, perceberam e viram. Nada mais lhes era necessário. A intuição estava absorvida, a convicção era indiscutível. O espírito penetrara no intelecto, e o intelecto entrara no reino dos céus, vendo não mais através de um vidro obscuro, mas face a face, não mais por partes, mas globalmente. Natural e compreensível a recusa daqueles que vivem na personalidade, de aceitar as visões espirituais. Um plano se opõe ao outro em polos opostos. Quem está e vive preso aos sentidos físicos, quem só raciocina intelectualmente, é como a criança que fala como criança, pensa como criança, raciocina como criança. Mas quando eles se tornarem homens, abandonarão o modo de ver das crianças. Ora, como pretender que a criança cresça repentinamente e de imediato raciocine como uma pessoa adulta? Como pretender que a personalidade de repente atinja a individualidade? Só o tempo é que poderá resolver o caso e amadurecer os frutos. Aguardemos com paciência que a humanidade e seus dirigentes, políticos e espirituais, se tornem adultos e tudo será mais fácil. Esse evangelho de hoje traz para a gente, né, esse fato que aconteceu dos discípulos de Jesus ficarem com dúvida sobre o que tinha acontecido com João Batista, né? Por que eles ficaram com dúvida? Um pouco antes desse episódio, aconteceu o episódio da transfiguração de Jesus. Jesus sobe a um monte, ele leva João, Pedro e Tiago juntos, e durante a noite, em oração, esses três apóstolos conseguem ver Jesus totalmente iluminado, Moisés, que lógico estava desencarnado, e Elias, que tinha sido um rei muito bondoso, que tinha vivido há 900 anos atrás. Todos três juntos. E eles guardaram aquela imagem que eles desceram, né, desse monte. Acontece esse fato, eles ficaram muito agitados, porque as escrituras citavam que Elias viria antes de Jesus, antes do Messias, para abrir os caminhos do Messias, para anunciar a boa nova. E como é que Elias estava ali, e eles sabiam que Jesus era o Messias, mas se Elias estava em espírito, como Elias iria abrir os caminhos para Jesus? E então eles ficaram com muitas dúvidas. E vem Jesus e esclarece que Elias sim teria que vir abrir os caminhos, e ele já tinha vindo, só que ninguém o aceitou. Ele tinha vindo na personalidade de João Batista. Então João Batista foi a encarnação de Elias 900 anos depois do desencarne de Elias. Então
a profecia se concretizou. João Batista, efetivamente, ele batizava as pessoas no rio e anunciava a boa nova e dizia que ele estava preparando o caminho para aquele que viria após ele, que era muito maior do que ele, que era Jesus. Tanto que quando João Batista batiza Jesus, ele fala: esse é o Cordeiro de Deus, que é o Messias que veio e que eu tanto anunciei. Então, esse evangelho traz para a gente essa lição, esse conhecimento, né, que a nossa vida real, ela constitui-se de várias encarnações. Hoje, nós estamos encarnados aqui, todos juntos, vivenciando a matéria para aprender a desapegar, para que a gente não precise mais passar por esse processo de encarnação, para que a gente consiga continuar nossa evolução, mas no nosso real habitat, no nosso mundo real, que é o mundo espiritual. Precisamos entender, mas principalmente, nós precisamos aceitar que nós somos espíritos e que estamos encarnados. Nós não somos uma pessoa que tem um espírito. Nós somos espíritos que estamos neste momento encarnados. Ou seja, estamos vivenciando a matéria, o plano material, para que a gente tenha oportunidade de evoluir. Por quê? Porque não existe nenhuma outra forma que a gente consiga evoluir que não seja estando encarnado. A nossa evolução travaria. Então, a encarnação é a misericórdia divina. Quando muitos falam sobre essa misericórdia divina, a misericórdia divina é exatamente a nossa encarnação, que faz com que a gente esqueça o passado, né? A gente coloca esse passado numa memória bem remota, que a gente não tenha um acesso direto, para que a gente possa ter novas oportunidades de evolução, para que a gente possa exatamente conquistar novas riquezas espirituais, para que a gente possa evoluir. Então, esse evangelho traz isso para a gente, para que a gente possa entender isso, né? Nós, a grande maioria de nós, humanos encarnados e até desencarnados, ainda somos muito infantis. É o que o Pastorino coloca no final da interpretação dele. Nós somos muito, mas muito infantis em relação às realidades espirituais. Nós somos tipo recém-nascidos para realidades espirituais. Muitos de nós até procuramos entendê-las, mas a gente não realiza elas. A gente tem que realizar a nossa realidade espiritual, que é a realidade nossa, com o nosso coração, né? Um exemplo prático é a vida de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ou Francisco de Assis, ele era um jovem normal como qualquer outro. Ele tinha amigos, ele vivia uma vida como qualquer jovem naquela época vivia, e o grande anseio dele era ir para as cruzadas para lutar na Guerra Santa. Por aí a gente vê, né, qual era o grau de entendimento dele do que é uma guerra, né? Mas aí o que aconteceu? Ele começou a ficar meio chateado com a vida, uma vida normal que todos os jovens levavam naquela época, né? E passando por uma pessoa que estava em dificuldade na rua, ele se sentiu tocado, ele sentiu compaixão por aquela mulher. E o pai dele negociava tecidos, então ele correu até em casa, pegou alguns tecidos e deu para a mulher e falou: vende esses tecidos e compra alguma coisa para você não ficar tanto nessa miséria, para você se alimentar. Se hoje em dia isso é muito difícil, as pessoas que vivem na miséria ter condições, imagina naquela época lá em Assis, né? Bom,
Aí ele fez isso mais de uma vez e o pai dele viajava muito, negociante. Quando o pai dele voltou e soube disso, o pai dele levou ele até uma praça pública e negou ele como filho. E aí houve tudo aquilo que aconteceu, ele também negou o pai e saiu de casa. E aí ele vinha caminhando, viu uma igreja que estava em ruínas, já entrou na igreja, sentiu uma vontade de entrar na igreja, entrou na igreja e viu. E ainda tinha a imagem, né, o crucifixo, né, com a imagem de Jesus, e aquela imagem falou com ele. E falou, Francisco, reconstrua a minha igreja. Ele entendeu que era para reconstruir a igreja física, mas não. Era para reconstruir o conceito de eclesia. Era para reconstruir o quê? Reconstruir tudo aquilo que Jesus trouxe para a humanidade, né? Muitos livros espiritualistas citam que Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista, né? Alguns livros citam isso, para que a gente possa entender exatamente esse processo da reencarnação, né? Então o que acontece? Só para finalizar essa linha de raciocínio, São Francisco, naquele momento dentro da igreja, ele realizou a realidade espiritual dele. Ele não só entendeu intelectualmente, ele realizou, porque ele entrou em contato com o Cristo, que vive ainda dentro dele e vive dentro de todos os nós. E aí, quando a gente entra em contato com o Cristo, a gente realiza tudo. É aquilo que o Pastorino comenta, que a gente sabe de tudo, a gente compreende, a gente vê, a gente entende, sem necessariamente ter que passar isso pelo crivo intelectual e pelo crivo das emoções, né? Então, tem também um detalhe que é interessante a gente colocar em relação a João Batista, que é o seguinte, por que João Batista foi degolado, né? Para a gente entender até a questão da lei de causa e efeito, ou a lei do karma. Elias foi um rei muito bondoso, ele era muito religioso, foi um rei muito bondoso para o povo naquela época, só que ele cometeu um deslize. Por intolerância religiosa, ele mandou assassinar todos os sacerdotes que cultuavam Baal, que eram, vamos dizer, um deus apócrifo naquela época, né? E mandou que reunissem todos eles, convidou todos eles, eles aceitaram o convite, e quando estavam todos reunidos, ele degolou a todos, mandou degolar a todos, né? Por isso que 900 anos depois, Elias, encarnado como João Batista, foi degolado. Para que a gente possa entender, às vezes a gente fica, né, questionando, por que eu estou sofrendo nessa vida, né? Talvez esse sofrimento tenha a ver com algo que a gente construiu no passado, né? Jesus falou, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Nós colheremos aquilo que nós semeamos. Então, se a gente botar numa simples perspectiva, uma rápida perspectiva, somos seres imortais, que temos várias vivências, várias encarnações, né? O que nós, então, que tipo de semente nós temos que estar plantando hoje para colher coisas boas, não só hoje, nessa encarnação, mas também nas encarnações futuras. E quiçá, quando a gente não precisar mais reencarnar compulsoriamente, vamos dizer assim, né? Reencarnar para aprender, né? Então, hoje é o momento. Mas o que a gente semeia? Como é que a gente semeia? Jesus deixou muito bem claro. Jesus disse que toda a lei e tudo aquilo que os profetas trouxeram, que toda a lei e todos os profetas estão reunidos em duas leis. Primeira lei, amar a Deus sobre todas as coisas, exatamente entender que existe um ser que nos criou, né? E que Ele é onipotente, onipresente, onisciente.
E a segunda lei, que é amar ao próximo como Jesus nos amou. E a gente não consegue realizar a primeira lei se a gente não realizar a segunda lei. Por quê? Porque Deus está em tudo e em todos. Deus está dentro de cada um de nós. Jesus disse: vós sois deuses. O que ele queria dizer com isso? Vós tens a partícula divina dentro de vós, que se chama Cristo interno. Cristo é o nome dado para essa partícula divina que certifica que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus em que sentido? Nós temos todas as propriedades divinas. Então, assim como Jesus curava, assim como ele praticava desobsessões, assim como ele andava sobre a água, assim como ele fazia prodígios, vamos falar de uma forma geral, nós temos essa capacidade. Nós só ainda não conseguimos fazer essa ligação íntima, nós ainda não conseguimos fazer essa realização dessa conexão com Deus dentro de nós. E esse é o caminho. Pastorino fala que nós ainda somos muito infantis, e somos, essa humanidade é muito infantil. É só olhar para o que está acontecendo no mundo, né? Nós quase que 100% acabamos valorizando demais tudo aquilo que a gente vai perder, tudo aquilo que atrasa a nossa evolução. Nós não somos do mundo material, nós não somos o mundo material. A gente tem que realizar isso, se a gente quiser evoluir. Lógico, livre-arbítrio, cada um faz o que quer, cada um tem o direito de escolher o que quer. Né? Mas se nós queremos evoluir espiritualmente, se nós queremos encontrar a felicidade eterna, se nós queremos encontrar a paz reinante e as benesses prometidas por Jesus, então nós precisamos evoluir espiritualmente. Nós precisamos buscar esse caminho. Nós precisamos despertar. Estamos todos nós que nos fixamos muito na matéria, que nos fixamos muito nas nossas sensações, nas nossas emoções e principalmente nosso intelectualismo egoísta, ainda estamos presos à infantilidade espiritual. Ainda somos muito infantis. Nós não conseguimos enxergar a realidade de que somos espíritos. Mas teremos novas oportunidades para a gente poder aprender exatamente a desapegar. Desapegar não é negar. Desapegar não é rejeitar. Desapegar é entender que todos os recursos que nós temos disponíveis nas nossas mãos devem ser usados tendo em mente isso, que nós só continuaremos levando para a nossa existência imortal tudo aquilo que aprendemos intelectualmente, emocionalmente, em nossas existências e todas as relações que nós construímos, principalmente humanas. Imagina, a pessoa que desencarna é como alguém que de repente tem que sair correndo para um outro país, para um outro continente, porque já não, aconteceu alguma catástrofe muito forte onde ele vivia, e ele tem que sair correndo com a roupa do corpo. E aquilo tudo que ficou para trás, o que vai lhe ajudar naquele momento? Então a nossa encarnação, a gente precisa enxergar dessa forma. Nós viemos, reencarnamos, nós recebemos de Deus todos esses dons, recebemos recursos materiais de Deus,
Sim, lógico, todos nós podemos entender, sim, mas nós fazemos a nossa parte, né? Nós nos esforçamos para isso, sim, claro, todos nós nos esforçamos. Mas é importante aprendermos que esses recursos devem nos ajudar a evoluir, devem nos ajudar a adquirir aprendizado para a continuidade da nossa vida imortal. Isso tem que ser realizado dentro de nós. O planeta está passando por um processo de transformação. Nós precisamos acordar. Esse processo está em plena execução, nesse momento que a gente vive. Então a gente precisa despertar. É lógico que a gente não vai virar santo da noite para o dia, mas a gente precisa despertar para essa nossa realidade espiritual, que é imortal. Vamos então pedir forças para o passe. Senhor, dai-nos força para o passe. Que de nossas mãos, através de nossas mãos, possam fluir essas energias trazidas pelos guias espirituais, essas energias que podem nos equilibrar, podem nos acalmar, podem limpar o nosso campo astral, podem afastar as más energias e podem até nos curar. Senhor, faz de mim um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja.